Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação do CAL na Baixada Santista. Nossos convidados, Gustavo Teixeira de Miranda, coordenador regional do CAL, e Natália Maria Santos Melo, premiada no concurso Projetando o Futuro. Obrigado pela presença. Gustavo, antes de falarmos do concurso, Projetando o Futuro, eu queria que você comentasse sobre a atuação e abrangência do escritório do CAL aqui na nossa região. Primeiro, começar explicando o que é o CAL, né? O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele é a figura central para zelar pela qualidade da arquitetura e urbanismo para a sociedade. Então, a gente tem entre as nossas atribuições tanto a fiscalização profissional, quanto a orientação dos profissionais arquitetos urbanistas quanto às suas atribuições, porque, afinal de contas, nós temos inúmeras atribuições. Nós fazemos desde projeto de edificações, projeto de paisagem urbana, projeto de urbanismo, mobilidade urbana, preservação do patrimônio. Então, são inúmeras atribuições e o CAL trabalha justamente para garantir a qualidade dessa arquitetura e desse urbanismo e, com isso, promover um ambiente de trabalho adequado para os arquitetos urbanistas do estado de São Paulo. Uma das atuações, então veja, o CAL tem hoje 10 escritórios descentralizados, porque até então o CAL funciona na capital, nossa sede fica lá na 15 de novembro, no Centro Histórico, e então existe um esforço na tentativa de descentralizar essa administração. Para isso existem 10 escritórios, o nosso aqui, ele atua na Baixada Santista e Vale do Ribeira, indo até lá a divisa com o Paraná. Então nós temos 23 cidades aqui, as 9 da Baixada, mais 14 do Vale do Ribeira. E a gente tem realidades que são completamente diferentes. Você pega Santos, que é o nosso ponto central, até, de repente, Registro, Ilha Comprida. Então, são cidades com qualidades diferentes, mas, ao mesmo tempo, você imagina, nesse programa de descentralização, nesse objetivo de descentralizar, a grande coisa é aproximar o CAL desses arquitetos urbanistas que estão nessas cidades do estado. Então, a pessoa, o arquiteto profissional tem que se inscrever, tem que se associar ao CAL? Sim, é obrigatório. Então, o arquiteto urbanista ele não pode atuar sem ter o registro profissional regularizado. Então para vocês representa como se fosse o CREA, por exemplo, eu sou engenheiro, o CREA aqui na região, então o CAL seria um órgão oficial, nacional, e vocês são escritórios que representam ele aqui, como nós temos a Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Santos. Então, veja como o CREA, a gente brinca que é o nosso irmão mais velho. Nós nascemos originalmente dentro do CREA. E há 14 anos, acreditamos que era necessário ter um órgão que fosse específico para os arquitetos urbanistas. E aí saímos do CREA e criamos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL. E cada estado, cada UF tem o seu CAL. É que nem os outros conselhos todos. Exatamente. Está bem explicado. Vamos para a segunda pergunta aqui. Quem participa do concurso Projetando o Futuro? Como é feita a seleção? Quais as premiações recebidas pela Natália e pelo Matheus, que vai estar aqui no próximo bloco do programa? Como funciona esse concurso? Então, uma das atribuições do CAL, o CAL tem a sua comissão de ensino e formação. A comissão de ensino e formação ela é formada
por conselheiros do CAL que participam das discussões e fazem intermediação com o CAL-BR, com o nosso órgão central, que é o CAL Brasil. Com isso, uma das atribuições e das funções mesmo é fazer o monitoramento da qualidade do ensino da arquitetura e urbanismo. Legal, isso é importante. Então, acho que a grande sacada da comissão, essa não é a primeira edição do prêmio, essa é a 4ª edição. A grande sacada da comissão foi justamente entender que podia criar um prêmio para, com isso, avaliar como está o ensino da arquitetura no estado de São Paulo. Então, ao receber, nessa edição a gente teve quase 300 inscrições do Brasil, do estado inteiro. Então, ao receber essas quase 300 inscrições, a gente tem um material para olhar e dizer, esse é o raio-x do ensino de arquitetura e urbanismo no estado. Desculpa, eu não sei se eu prestei atenção, é para estudante ou para profissional? Então, o prêmio ele é voltado sempre para o recém-formado, porque ele tem uma característica da arquitetura e urbanismo, a gente tem um trabalho final que chama TFG, Trabalho Final de Graduação, em que você individualmente acolhe um problema e resolve esse problema com soluções da arquitetura e urbanismo. Então, esses jovens profissionais como a Natália, como o Matheus, eles foram obrigatoriamente passaram por esse processo, tiveram suas orientadoras que ajudaram eles nesse processo. Seria uma tese, mais ou menos assim, final, mais ou menos isso. É o TCC, só que criando um projeto, Legal. Que pode ser um projeto urbano, que pode ser um projeto de edificação. Então, você vai resolver um problema. Então, imagina que a gente, com isso, consegue entender como está esse repertório desses alunos. Legal, tá um bom panorama, né? Que tipo de problemas eles estão resolvendo. Legal. Como essas soluções, porque a gente tem alguns destaques no prêmio que mostram coisas que a gente acredita que sejam importantes, como valorizar o desenho universal, que é criar coisas que sejam de fato acessíveis para todos, valorizar a equidade, que é gerar oportunidades com os seus projetos para todas as classes sociais. Então, a gente às vezes, brinca que numa das entrevistas que a gente deu ao longo do processo do projeto, a gente escuta, mas a arquitetura é uma profissão assim que as pessoas quase sempre olham para ela e dizem, é de luxo, Mas na verdade a arquitetura é para todos, a arquitetura e urbanismo é para todos. Então, assim, o CAL hoje valoriza ações que vão desde a habitação de interesse social até o projeto de edificações. Claro. Então, esse concurso, no final das contas, esse prêmio, valoriza isso, valoriza a atuação desses jovens profissionais que chegam no mercado com um certificado dizendo eu estou entre os melhores arquitetos da minha turma, da minha formação. E eu acho importante a gente mencionar uma coisa, Balzo. Pela primeira vez, esse prêmio ele acontece de maneira regionalizada. Até então, o prêmio acontecia lá numa cerimônia na sede, então todos os escritórios acabavam subindo para a sede e havia esse prêmio. Agora, esse prêmio ele tem 2 etapas. Ele tem a etapa regional e tem a etapa estadual. E na etapa regional, a gente consegue valorizar o que a gente está produzindo de melhor na nossa região. Então, a gente teve aqui na Baixada um total de 9 prêmios concedidos, sendo 6 na categoria destaque. O destaque é quando aquilo que a pessoa fez tem uma importância, merece ser valorizado, mas a gente teve também 3 menções honrosas. Menção honrosa é a nossa maior premiação. Significa que aquelas pessoas estavam entre os melhores dos candidatos que concorreram. A Natália, o Matheus são desses. Legal. Então, assim, são projetos que não só olham para a sua sociedade e tentam resolver problemas dela, como têm qualidades técnicas muito relevantes. Muito bom. Vamos passar para a Natália, que a Natália está quietinha aqui, não falou nada até agora, né? Então, eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho do seu projeto, né? Do que se trata o seu projeto, como surgiu a ideia de trabalhar o tema que você vai comentar. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, vamos lá. O meu projeto é um centro de tratamento sensorial destinado às crianças autistas na cidade do Guarujá. Então, é um projeto que
visa atender essas crianças, uma vez que a gente sabe que a intervenção realizada no início, né, do diagnóstico, ela é muito importante para essas crianças se desenvolverem. Então, é uma clínica que eu trabalhei todo o entorno, não somente a edificação, mas também como que aquele entorno pode impactar na sociedade, no caso, aos munícipes da cidade do Guarujá. Então, tem todo um trabalho de neuroarquitetura, desde o formato da edificação até as salas, o interno dessa edificação, como que pode contribuir para o tratamento dessas crianças, para que seja um tratamento de qualidade, completo e que possa reunir em um único lugar todas as frentes de tratamento, porque hoje a gente tem uma problemática muito expressiva quando se trata do tratamento do autismo, que cada profissional está em um lugar. Então, essas mães, esses pais, eles precisam se deslocar. E a gente sabe que o autista ele tem necessidades muito importantes a serem vistas. Então, essa dificuldade de deslocamento acaba ali impactando no emocional daquela criança, no equilíbrio dela, né, em como ela reage a esses estímulos. Então, a edificação ela vem para isso, ela está inserida em uma grande praça que também serve não somente como apoio à edificação, que é uma praça sensorial também, mas à sociedade, ela está aberta à sociedade. Então, é um projeto que visa a causa autista e tem esse impacto muito importante. E, assim, né, se a gente leva em consideração dados da Sociedade Pan-Americana da Saúde, que 1 a 2% da população mundial é autista, quando a gente olha para números da nossa cidade, a gente entende que tem uma comunidade muito grande que precisa dessa atenção. E quais os pontos que você acha que foram os diferenciais, né, para que fizesse o seu projeto premiado? Bom, além de uma pesquisa enorme, que você é uma recém-formada, projetar uma coisa tão específica, né? Eu sei porque a gente tem um trabalho na Casa da Esperança que não é especialista em autista, tem uma sala sensorial, né? É um trabalho para uma jovem estudante assim, muito complexo, de muito estudo e muito... Você acha que esse foi o grande diferencial, além da qualidade do seu projeto, para você conseguir ser premiada? Eu acredito que são vários pontos, não somente o tema, que é um tema que é muito relevante atualmente, mas também como eu trabalhei a edificação, a implantação dela, o entorno, como eu trabalhei todos esses setores em prol do tratamento. Porque, assim, não é só eu jogar uma edificação em um lugar. Como que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão até lá? Eu tenho que fazer mudanças de traçado. Sensibilidade, lógico. Exatamente. Claro, né? A acessibilidade. Então, assim, é muito além, né? É entender mesmo qual estética eu posso dar para essa edificação que também contribua, porque no meu projeto, até mesmo a volumetria, ela facilita o processamento cognitivo dessas crianças. Então, é todo um estudo bem aprofundado. Gostei muito da presença sua, Natália. Obrigada. O Gustavo vai voltar, né? Só para comentar, eu acabei de comprar um conjunto do lado do meu. A gente já foi comprando vários conjuntos, no escritório mesmo, né? A sala acho que tem 3,5 por 10. Bom, tem 38 metros quadrados. Pergunta se não tem um arquiteto. Não tem muito o que fazer. Pergunta se não tem um arquiteto contratado para fazer. Lógico que tem. Até uma salinha de 35 metros quadrados, desse tamaninho, tem um arquiteto para projetar. É necessário. E ele vai te dar opções e soluções que você, de repente, vai dar muito maior aproveitamento para aquele espaço do que se chegasse assim, vou fazer isso. Isso é porque eu tenho 40 anos no mercado. Mesmo assim, eu não sou arquiteto, sou engenheiro. É muita diferença. Bom, pessoal, vamos para o intervalo. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Voltamos para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a atuação do CAL na Baixada Santista. Nossos convidados, Gustavo Teixeira de Miranda, coordenador regional do CAL, e agora participando do segundo bloco, Matheus Nunes Janones, premiado no concurso Projetando o Futuro. Gustavo, voltando a falar sobre o concurso, qual foi a avaliação que o CAL fez a respeito do nível e da complexidade dos trabalhos que concorreram nessa última edição? Até porque você falou que isso baliza o ensino, baliza como está
funcionando hoje o ensino da arquitetura nas universidades, né? Você veja, a Comissão de Ensino e Formação, ela promoveu uma seleção super criteriosa. Foi instituída uma comissão paralela de conselheiros para poder avaliar esses trabalhos. Todas as avaliações foram feitas às cegas, então todos os estudantes, jovens profissionais que propuseram seus trabalhos, não tinham identificação de nome, não tinha absolutamente nada, porque teve todo um critério com notas mesmo, para estabelecer quem vem em primeiro, quem vem em segundo. Então, assim, a avaliação que a comissão faz é muito positiva. Primeiro porque, olhando para o nosso retrospecto, a gente tem um aumento considerável de inscrições. Ano passado, a gente teve pouquíssimas inscrições da região, agora a gente já teve mais de 20 da região. Então, isso mostra que as pessoas, os profissionais estão conhecendo as iniciativas do CAL e, para além disso, todos os conselheiros com quem eu conversei, na nossa cerimônia lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, todos com quem eu conversei, eles falavam, estava muito impressionado com a qualidade dos projetos, com soluções super criativas, inovadoras. Então, a avaliação que o CAL faz desse momento é extremamente positiva e a gente quer, daqui para frente, melhorar ainda cada vez mais, chegar em mais regiões, em mais jovens profissionais para poder, com isso, valorizar a atuação desse profissional e melhorar ainda mais a qualidade do ensino da arquitetura e urbanismo. Muito bom, eu vou passar para o Matheus, até porque os próprios como é que fala, os analisadores, vamos dizer assim, a comissão, vários são professores nas universidades mesmo. Então, sim, eles também têm essas condições de avaliar como estão, né, os alunos todos dos cursos que eles dão aula, né, por exemplo. Né? E houve todo um esquema para que a pessoa avaliasse onde ela não atua. Então, foi muito criterioso mesmo. Muito bom. Matheus, do que se trata o seu projeto? É a mesma pergunta que eu fiz. E o que te motivou a desenvolver esse tema? O meu projeto é um projeto de habitação de interesse social que engloba alguns conceitos que não são conceitos novos, são conceitos já concebidos no mercado, só que não costumam ser aplicados em habitação de interesse social. Então, o meu projeto traz esses conceitos para a habitação de interesse social de uma maneira mais econômica, né? Por conta da tipologia, dos custos das edificações, traz esses conceitos de uma maneira inteligente a ser aplicada e levando em consideração também o que está no entorno. Porque geralmente o que a gente tem muito hoje são habitações de interesse social que não levam em consideração o entorno, que são prontas, né? Já vem de um modelo pronto, concebido. Então, esse trabalho ele é uma habitação de interesse social, um edifício de habitação de interesse social modular, que pode ser inserido em diversas localidades, mas que traz conceitos muito atuais e que ajudam na vida de quem estiver utilizando aqueles espaços, né, ajudando aos moradores a terem orgulho dos espaços em que eles moram, né, trabalhando estética, trabalhando funcionalidade, trabalhando perspectivas diferentes do que já são trabalhadas hoje em dia na habitação de interesse social. A minha motivação maior, eu acho que foi uma experiência pessoal que eu tive em 2016, quando eu pude participar de campanhas políticas no interior de Minas Gerais, e eu percebi muito a demanda da habitação de interesse social. Foi a primeira vez que o tema veio à minha cabeça e nunca mais saiu, porque é uma coisa que dignifica a vida das pessoas e que é de suma importância ter um endereço. A gente que tem endereço não é acostumado, né, não tem noção da falta que um endereço faz para você conseguir um trabalho, para você conseguir um cadastro, para você ter uma vida, né, social estabelecida. Então, a partir dessa visão que eu consegui ter com experiências pessoais, o tema nunca mais saiu da minha cabeça, e aí eu só fui aprimorando. Legal. Eu sempre falo, né, a Engie Plus é uma empresa que constrói médio e alto padrão, mas montou uma outra empresa que trabalha com popular. Né? Sim, muito. E eu acho que realmente, não é papo, quem precisa de imóveis são aqueles realmente mais necessitados, que têm mais dificuldade, porque esses precisam ter dignidade para morar. Exato. Os ricos têm onde morar. Isso não é apologia, não, é verdade. Eu tenho isso em mim. Eu não consigo fazer em Santos imóvel muito tipo faixa 1. Não dá, ninguém consegue, só a Coab. Então, mas eu acho que realmente a função
nossa até, é tentar atender essas pessoas que mais precisam, né? Então, eu acho importante. E outra pergunta, depois o Gustavo parece que tem outra pergunta, quando vocês falam, analisamos a envoltória, né, o espaço, o que isso significa? Por exemplo, você analisa o entorno, para adaptar aquele empreendimento ao entorno, quando vocês falam isso, a Natália também comentou isso é uma tendência hoje dos jovens arquitetos, analisar o todo, uma região. Se quiser interferir também, conversar, pode. Eu só quero fazer um acréscimo, porque a gente está falando de habitação de interesse social. Habitação de interesse social são os conjuntos habitacionais que as pessoas conhecem popularmente, e essa área é uma área muito importante para o CAL, tanto é importante que o CAL destina 3% do seu orçamento anual para fomentar ações de HIS. E como que fomenta isso? Hoje, existem projetos que são fomentados pelo CAL, onde arquitetos atuam para regularização fundiária, atuam para produzir projetos de pequenas reformas, para produzir relatório que vai ajudar a documentar processos. Então, a gente tem, só aqui na Baixada Santista, mais de 6 projetos que são fomentados, e no estado são inúmeros, com atuação nesse ponto, que é aquilo que você falou, Barroso. São as pessoas que mais precisam de ação para ter acesso e, com isso, conquistar a dignidade. Legal. Agora, Matheus quer falar do envoltório? Vocês falam, a Natália falou também no primeiro bloco, né, que vocês analisam um todo para projetar de acordo. Como é que funciona isso? Basicamente é o seguinte, todo projeto de arquitetura é uma intervenção urbana, você querendo ou não, para bem ou para mal, todo projeto de arquitetura é uma intervenção urbana. Então, analisar o entorno significa ver as potencialidades do local e não simplesmente ignorá-las para colocar um modelo pronto. Entendi. Então, o projeto ele foi desenvolvido para São Vicente, né, ele foi aplicado em São Vicente, no município de São Vicente, porque por questões técnicas de acesso à informação. Mas significa você olhar para o entorno e perceber como aquilo pode ser alterado para mudar não somente a vida de quem vai passar a habitar naquele conjunto, mas também de quem já mora lá naquele lugar. Porque pode se tornar uma grande pedra no sapato de quem mora naquele lugar. Você pode trazer um projeto... Se não tiver infraestrutura, se não tiver estrutura para esse transporte, se não tiver condições, mercados, feiras, para o pessoal viver bem, né? Exato, exato. Por exemplo, uma questão muito significativa desse projeto é comércio no térreo, uma coisa que a gente não tem em habitação de interesse social. Isso significa que, às vezes, um rapaz que tem uma borracharia, uma bicicletaria, lá onde ele mora, mas ele não tem a posse do terreno, né, não tem a propriedade e tal, e ele não mora tão bem assim, ele se inscreve num programa desse e quando ele ganha um apartamento, ele vai basicamente perder o emprego, porque ele trabalhava na porta da casa dele. Então, esse projeto traz essa questão também para o jogo. Por que a gente não faz comércio no térreo? Para fomentar a economia, para dar mais emprego, para dar mais movimentação para a área. Para dar mais mobilidade, quer dizer, diminuir o trânsito. Quando você faz prédio que vai no Wave, isso é um dos ingredientes que você diminui o impacto de vizinhança, você criar comércio embaixo do empreendimento. Nós temos 30 segundos, eu queria que o Gustavo... Só para reforçar isso, basta você visitar qualquer unidade do CDHU que você vai ver que aquilo que a gente não projeta é feito sem projeto. Exato. Aí já viu, né? Os problemas que a gente ignora nos pegam pelas costas, é exatamente isso. Então, eu queria agradecer essa oportunidade do Constru Business, te agradecer, Barros, toda a produção. Adorei o programa, viu, pessoal? Adorei o programa. Jovens, eu sou fã dos jovens, dos talentos, eu sou muito fã. Então, eu que agradeço a presença de vocês, Gustavo. Vai voltar de novo aqui, as portas estão abertas. Agradeço ao Matheus também, a Natália que participou do primeiro bloco. Eu agradeço a audiência do nosso telespectador e quero dizer que na próxima semana vamos estar de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.